O Dr. Otávio, fundador lendário que se afastou da gestão para viver em sua fazenda, decide testar a humanização do banco que criou, pedindo um simples empréstimo consignado. Rejeitado pelo sistema e humilhado por um gerente de compliance focado em bônus, ele retorna 48 horas depois, não para pedir dinheiro, mas para presidir a Assembleia Geral que decidirá o futuro da diretoria. O sol das 6 da manhã cortava diagonal através da névoa que subia do pasto, e Otávio Cerqueira já estava de joelhos diante da porteira, o Daglio D40 chiando enquanto ele trabalhava a dobradiça enferrujada. 75 anos nas costas, mas as mãos ainda firmes, mãos que assinaram contratos bilionários décadas atrás, agora ocupadas com o rangido teimoso de uma peça de ferro de R$ 20. Teimosa que nem gente, murmurou para si mesmo, limpando o suor da testa com as costas da mão, deixando uma mancha de graxa na pele bronzeada de sol. A camisa polo azul marinho, desbotada até quase virar cinza, grudava nas costas com o suor matinal. Era a mesma camisa que usava quando inaugurou a primeira agência do Banco Invictus, em 1980. Agora servia para consertar porteiras. O barulho de um motor velho fez Otávio erguer a cabeça. A F1000 de João Batista vinha mancando pela estrada de terra, fumaça preta saindo do escapamento como um pedido de socorro mecânico. O homem estacionou torto, desceu apressado, e Otávio viu o que já esperava. Os olhos vermelhos, aquela umidade teimosa que homem do campo tenta esconder virando o rosto. João! Otávio se levantou devagar, os joelhos estalando. Vem cá, homem. João Batista, 62 anos, 3 filhos, 15 hectares de milho esperando para ser colhidos, tentou falar, mas a voz embargou. Ele segurava um papel amassado na mão, o punho fechado tão forte que os nós dos dedos branqueavam. O trator? Otávio não precisava perguntar, mas perguntou mesmo assim. Negaram. A palavra saiu como cuspe amargo. Terceira vez, Tavinho. Terceira maldita vez. Disseram que meu perfil não se adequa aos parâmetros de risco aceitáveis. João riu, mas era um riso que doía de ouvir. 40 anos plantando, nunca dei calote em ninguém, mas o computador deles diz que eu sou risco. Otávio pegou o papel da mão do amigo. Banco Comercial do Interior. Negativa automática processada em 0,3 segundos por algoritmo de inteligência artificial. Assinatura digital do gerente. Provavelmente nem tinha lido. Quanto você precisa para o conserto? 15 mil. João enxugou o rosto com a manga da camisa. A colheita está no ponto. Se não consertar essa semana, vou pegar esse dinheiro para você. João balançou a cabeça, derrotado. Tavinho, eu não posso. Não é empréstimo entre nós, João. Vou num banco pegar no meu nome. Conheço um que vive dizendo que apoia quem produz. Banco Invictus. Otávio dobrou o papel e guardou no bolso. Segunda-feira eu resolvo. Você tem conta lá? Otávio sorriu, um sorriso que guardava décadas de ironia. Tenho, desde o primeiro dia. Depois que João foi embora, deixando um rastro de óleo queimado no ar, Otávio entrou em casa. A sala era um museu involuntário. Prateleiras de mogno sustentando o peso de uma vida anterior. Livros de economia de Harvard com páginas amareladas. Uma foto com Paulo Guedes, ambos mais jovens, mais ingênuos sobre o que o dinheiro fazia com as pessoas. Outra com o ministro Meirelles. Um diploma honorário da FGV coberto por uma película fina de poeira. No canto, quase escondido, um quadro pequeno. A primeira nota de R$ 1 emoldurada, com uma dedicatória manuscrita. Para Otávio Cerqueira, que entendeu que banco é confiança antes de ser cofre. Fernando Henrique Cardoso, 1994. Otávio pegou o extrato bancário de cima da mesa da cozinha. Conta corrente comum, CPF regular. Saldo, 8.743,22. Aposentadoria do INSS do mês recém-depositada, R$ 7.087. Uma vida bilionária escondida em holdings, offshores, trusts, invisível para qualquer algoritmo que procurasse apenas um CPF.
Sentou-se na varanda, o café esfriando na caneca de ágata enquanto observava o pasto. As vacas ruminavam preguiçosas, alheias às complexidades do sistema financeiro. O sol subia devagar, alongando as sombras dos eucaliptos. Segunda-feira. Ele iria ao banco que fundou pedir dinheiro emprestado como qualquer aposentado comum. Queria ver se os valores que plantou há 40 anos ainda davam frutos ou se haviam apodrecido nas raízes. Pegou o celular antigo, um Nokia tijolão que sobreviveu a todas as modernidades, e discou um número que poucos conheciam. Marina, é o Otávio. Segunda eu vou fazer uma visita na agência central. Não avisa ninguém. Quero ver como trata um cliente comum. Pausa. É, aquela mesma camisa polo velha. Preciso saber se o banco ainda tem alma ou se virou só algoritmo. Do outro lado da linha, Marina, sua advogada há 3 décadas, suspirou. Doutor Otávio, o senhor sabe que pode ser desagradável? Espero que seja, respondeu, tomando o último gole do café amargo. Se não for, é porque algo morreu lá dentro. E aí, Marina, aí sim vou ter que ressuscitar. O vento da manhã trouxe o cheiro de terra molhada do pasto irrigado, cheiro de coisa viva, de coisa real. Otávio fechou os olhos e deixou o sol esquentar seu rosto. Segunda-feira, ele descobriria se seu banco ainda reconhecia o cheiro da terra ou se tinha se intoxicado com o perfume artificial do dinheiro rápido. No bolso da calça jeans surrada, o papel com a negativa de João parecia queimar. 15 mil reais. Para João, a diferença entre salvar a colheita ou perder tudo. Para o banco, uma migalha estatística que o algoritmo cuspiu fora sem nem processar direito. Sistema eficiente, murmurou Otávio para as vacas, que continuaram mastigando indiferentes. Mas cego que nem toupeira em dia de sol. A sede regional do Banco Invictus, em Ribeirão Preto, se erguia como um monólito de vidro espelhado, refletindo o céu e devolvendo o calor para a calçada. Segunda-feira, 9h15 da manhã. Otávio parou na entrada, sua silhueta destoando entre os ternos apressados que entravam e saíam como formigas em trilha química. O ar-condicionado o atingiu como uma parede invisível. 18 graus de diferença em 2 passos. O mármore Carrara do piso refletia luzes de LED que nunca conheceram o amarelo quente do sol. Música ambiente calculada para não ser notada, uma frequência estudada para manter as pessoas calmas, mas alertas. Otávio reconheceu a estratégia. Ele mesmo tinha aprovado o estudo comportamental em 1998. Neuroarquitetura, chamavam agora. Senhor, por favor. A voz veio de um segurança jovem, terno preto barato, tentando parecer caro. Entrada de clientes premium é pela direita. Otávio olhou para onde o rapaz apontava. Sofás de couro italiano, café expresso servido em xícaras de porcelana, atendentes que sorriam com os dentes, mas não com os olhos. Vou pela esquerda mesmo, respondeu, seguindo para a fila comum. 3 pessoas à frente. Uma senhora segurando comprovantes amarelados. Um rapaz de uniforme de empresa, provavelmente tentando antecipar o salário. Uma moça grávida, mão no quadril, o peso do mundo e da barriga divididos igualmente. O cheiro era uma mistura de desinfetante com aquele perfume corporativo. Algo entre lavanda e medo. Impossível de definir, mas impossível de esquecer. Nas paredes, pôsteres prometiam seu sonho, nossa meta, sobre imagens de famílias geneticamente improváveis de tão perfeitas. Próximo, Otávio sentou na cadeira de plástico injetado. A atendente, crachá, dizendo, Priscila, há 3 anos realizando sonhos, digitava sem olhar para cima. CPF, ele ditou os números. Priscila franziu a testa para a tela. Senhor Otávio Cerqueira? Isso mesmo. O senhor é cliente desde... Ela piscou. Conferiu de novo. 1980, primeiro dia de operação. Priscila finalmente olhou para ele. Viu a camisa polo desbotada, a calça jeans com marca de terra no joelho, o relógio Casio digital de R$ 50. O software mental dela processou. Cliente antigo, provavelmente problemático, certamente não lucrativo. Em que posso ajudar? Preciso de um empréstimo consignado. 15 mil reais. Os dedos de unhas em gel de Priscila voaram sobre o teclado. A tela piscou vermelho antes mesmo dela terminar de digitar. Sinto muito, senhor Cerqueira. O sistema negou automaticamente.
Por quê? Score insuficiente, idade considerada fator de risco, movimentação financeira incompatível. Ela recitou como quem lê ingredientes de shampoo. O senhor pode tentar nosso cartão pré-pago com limite de 500. Quero falar com o gerente. Priscila suspirou. Aquele suspiro de quem já passou por isso 1000 vezes. Vou ver se o diretor Rodrigo pode atender. Um momento. Ela digitou algo no Messenger interno. A resposta veio em segundos. Manda subir. Tenho 5 min antes da call com SP. Terceiro andar. O elevador tocava uma versão instrumental de Girl from Ipanema, que Tom Jobim se reviraria para ouvir. As portas se abriram para um corredor com luz fria, quadros abstratos que custavam mais que a casa de João, o carpete abafando qualquer som de humanidade. Rodrigo Alencar estava no meio do corredor, celular colado na orelha, gesticulando para o nada. 32 anos embalados em um terno Hugo Boss que gritava bônus trimestral. Cabelo com gel importado, perfume que chegava antes dele, Apple Watch contando passos que só iam da mesa ao carro. Não, o algoritmo não erra. Se negou é porque o risco é inaceitável. Ponto. Ele viu Otávio e fez um gesto de 1 minuto sem parar de falar. Cortamos 230 contratos mês passado. Resultado? Inadimplência caiu 0,3. É matemática pura, Carlos. Matemática não tem coração. E é por isso que funciona. Desligou. Virou para Otávio como quem vira para um problema menor entre problemas maiores. Senhor, Otávio Cerqueira. Certo. Priscila disse que o senhor está insatisfeito com a negativa. Deixa eu ser direto porque tenho uma conference em... Olhou o relógio. 3 minutos. O banco mudou. Não é mais aquela instituição paternalista dos anos 80. Somos data-driven. O algoritmo analisou seu perfil em 0,3 segundos e identificou idade avançada, significando risco de mortalidade elevado, score baixo por falta de movimentação recente, ausência de garantias reais. O senhor é, tecnicamente falando, um passivo. Sou cliente há 43 anos. Rodrigo riu, não com crueldade, mas com genuína incredulidade. Senhor, o que o senhor fez há 40 anos é irrelevante. O que importa é o que o senhor representa agora. E agora o senhor representa risco. Entende a diferença? Entendo que vocês nem olharam meu nome completo. Não precisamos. O CPF diz tudo. Renda, aposentadoria do INSS, patrimônio declarado, incompatível com o empréstimo solicitado. É simples assim. Uma notificação surgiu no vidro da sala de reunião. Call SP iniciando. Olha, Rodrigo já estava se virando. O senhor parece ser uma boa pessoa. Meu conselho? Tente uma cooperativa de crédito. Eles ainda trabalham com esse modelo antiquado de conhecer o cliente. Aqui nós conhecemos dados. É mais eficiente. E se eu insistir? Rodrigo parou. Virou devagar. Havia algo diferente no tom de Otávio. Não era súplica nem raiva. Era curiosidade genuína. Senhor, vou ser ainda mais claro. O senhor não tem perfil para esta agência. Aliás, ele olhou de novo para o tablet que a assistente acabara de trazer. O senhor tem sorte de ainda ter conta aqui. Clientes com sua característica normalmente são migrados para o digital básico, sem gerente, sem agência. É mais adequado. 2 seguranças apareceram no corredor, não chamados explicitamente, mas treinados para ler ambientes. Otávio ajustou a camisa polo desbotada. Havia uma mancha de graxa no bolso da frente que ele não tinha notado antes. Então é assim que funciona agora? É assim que o futuro funciona, senhor. Bem-vindo a 2024. Rodrigo entrou na sala de vidro, já conectando na videoconferência. Através do vidro, Otávio podia ver os gráficos subindo na apresentação. Lucro trimestral, eficiência operacional, redução de risco. Os seguranças se posicionaram sutilmente, criando um corredor humano em direção ao elevador. O senhor conhece a saída? Perguntou um deles, profissional como um coveiro. Conheço, respondeu Otávio. Eu que mandei construir. O segurança franziu a testa sem entender. Otávio caminhou para o elevador passando pelo quadro na parede. Uma foto em preto e branco da inauguração do banco. Se alguém olhasse com atenção, veria um homem jovem cortando a fita.
Mas ninguém olhava mais para fotos antigas. No elevador, Girl from Ipanema continuava seu massacre melódico. Otávio observou seu reflexo nas portas espelhadas. Um velho com camisa velha em um mundo de vidro e aço. No térreo passou por Priscila, ainda digitando, ainda sem olhar. Passou pela senhora dos comprovantes amarelados, ainda esperando. Passou pela grávida, agora sentada, o peso do mundo aparentemente maior que antes. O calor de Ribeirão o recebeu como um abraço de volta para casa. 40 graus de realidade depois de 18 graus de artificialidade. Parou na calçada, deixando os ternos apressados contornarem sua lentidão. Do bolso, tirou o celular Nokia. 2 toques. Alberto, sou eu. Sua voz estava calma, quase divertida. Sabe aquela cláusula de recompra que colocamos no estatuto? A que ninguém lembra que existe? Pausa. Pois é, chegou a hora de lembrar eles. Do outro lado da linha, Alberto Consenza, advogado societário há 40 anos, limpou os óculos como sempre fazia quando pressentia tempestade. Doutor Otávio, o senhor tem certeza? Se exercer a cláusula, vai precisar aparecer. O mercado vai aprender a diferença entre eficiência e estupidez. Convoque a Assembleia Extraordinária para sexta-feira. Mas, doutor, eles vão entrar em pânico quando virem a Cronos Holdings comprando tudo. Otávio olhou para o prédio espelhado, o sol criando um clarão que feria os olhos. Lá dentro, Rodrigo devia estar mostrando seus gráficos, seus algoritmos, sua matemática sem coração. Alberto, sabe qual o problema do espelho? Senhor, ele só mostra quem está olhando, nunca mostra quem construiu a moldura. Desligou, guardou o celular, atravessou a rua devagar, sem pressa. Tinha até sexta-feira para deixar eles descobrirem que o algoritmo perfeito tinha um ponto cego do tamanho de um fundador. Terça-feira, Otávio voltou. Desta vez, chegou às 8 em ponto, quando o banco abria. Mesma camisa polo desbotada, mas lavada. Tinha até passado ferro, os vincos denunciando o cuidado doméstico. Na mão, uma pasta de papelão amarelada pelo tempo, daquelas que se comprava em papelaria, não em lojas de departamento. A fila ainda não tinha se formado. Priscila estava no mesmo guichê, ajeitando o esmalte roxo metálico contra a luz da manhã que entrava oblíqua pela vidraça. Bom dia, disse Otávio. Ela ergueu os olhos, reconheceu, suspirou. Senhor Cerqueira, o senhor voltou. Trouxe documentos. Ele abriu a pasta. 43 anos de relacionamento com este banco. Senhor, eu já expliquei ontem. Por favor. A voz dele não era súplica, era apenas cansaço educado. Só olhe. Priscila pegou os papéis como quem pega roupa suja. O primeiro era um extrato de 1980. Papel carbono, datilografado. Depósito inicial, R$100.000. 100 mil cruzeiros. Isso aqui não vale nada, ela disse. É outra moeda, outro país praticamente. Continue. Cartões de Natal do banco, todos endereçados a Otávio Cerqueira, todos com mensagens manuscritas dos gerentes. Para nosso cliente mais valorizado, dizia um de 1987. Seu apoio constrói nosso futuro, 1993. Parceria que faz história, 2001. Isso é nostálgico. Priscila empurrou os papéis de volta, mas não muda o algoritmo. Rodrigo! Uma voz cortou o saguão. O diretor tinha acabado de chegar. Café Starbucks em uma mão, iPhone 15 na outra. Viu Otávio. Parou como se tivesse pisado em chiclete. O senhor de novo? Trouxe documentação adicional. Rodrigo se aproximou. O perfume de homem que acorda cedo para malhar precedendo seus passos. Olhou por cima do ombro de Priscila, viu os papéis velhos, riu. Senhor, isso aqui é museu, não banco. Pegou um dos cartões de Natal, leu em voz alta, teatral. Parceria que faz história. Sabe o que mais fez história? Datilografia, fax, telefone de disco. Tudo morreu porque ficou obsoleto. Alguns clientes começaram a prestar atenção. A senhora dos comprovantes amarelados de ontem estava de volta.
mesma bolsa, mesma expressão derrotada. Priscila, Rodrigo continuou, agora em modo performance, imprima para o senhor Cerqueira nossos critérios atuais de concessão de crédito. Talvez ajude ele a entender o século XXI. A impressora cuspiu 3 páginas. Rodrigo as pegou, começou a ler em voz alta. Critério 1. Score mínimo de 700 pontos. O senhor tem? Não sei o que. Tem 384. Critério 2. Renda comprovada 3 vezes superior ao valor da parcela. Sua aposentadoria é quanto mesmo? 7.000 e insuficiente. Critério 3. Idade máxima de 70 anos para quitação total. O senhor tem 75, já está devendo 5 anos antes de começar. Cada frase era um tapa sem mão. A plateia involuntária crescia, funcionários parando para ver, clientes fingindo mexer no celular, mas ouvindo tudo. Otávio mantinha as mãos sobre o balcão. Rodrigo não podia ver, mas os dedos tremiam levemente, não de medo ou raiva, mas daquele esforço físico de conter o que décadas de poder ensinaram a controlar. Sabe qual seu problema, senhor? Rodrigo baixou o tom falso confidencial. O senhor ainda acha que banco é sobre pessoas. Não é, é sobre números. E seus números, ele jogou os papéis sobre o balcão, alguns caindo no chão, são uma piada. Otávio se abaixou para pegar os papéis. O movimento foi lento, joelho protestando, coluna reclamando. A senhora dos comprovantes se abaixou para ajudar. Deixa, minha filha, eu pego. É um absurdo, ela sussurrou. O jeito que ele fala com o senhor. Rodrigo ouviu. Absurdo, senhora, é insistir onde não se é bem-vindo. Este banco tem padrões. Quem não se encaixa, ele olhou para Otávio ainda recolhendo papéis. Deveria ter a dignidade de procurar seu lugar. Um dos papéis tinha voado mais longe. Um office boy, não devia ter mais de 19 anos, pegou e entregou a Otávio. Obrigado, filho. Senhor, o garoto sussurrou rápido. Tem uma cooperativa de crédito 2 quadras daqui. Eles são mais humanos. Marcos, Rodrigo gritou, volta para o seu setor. Agora. O garoto sumiu como fumaça. Rodrigo se voltou para Otávio, que já tinha se levantado, todos os papéis recolhidos, organizados de volta na pasta de papelão. Vou ser bem claro porque aparentemente o senhor tem dificuldade de compreensão. Rodrigo falava agora para o saguão inteiro, estabelecendo dominância territorial. Este senhor não tem perfil, não tem garantias, não tem futuro financeiro relevante. Ele é exatamente o tipo de cliente que nossa reestruturação está eliminando. Eliminando, Otávio repetiu baixo, provando a palavra como quem prova vinho azedo. Otimizando, Rodrigo corrigiu, focando em clientes produtivos, clientes que geram valor, não nostalgia. A mão direita de Otávio fechou involuntariamente, um micromovimento que durou meio segundo. Ele respirou fundo, aquela respiração que se aprende em 40 anos de salas de diretoria, quando você quer socar alguém, mas precisa comprar a empresa dele primeiro. Uma pergunta, disse Otávio, a voz tão calma que era quase perigosa. Vocês conhecem a Cronos Holdings? Rodrigo franziu a testa. A holding que está comprando ações no mercado. Claro, algum fundo abutre tentando uma posição. Por quê? Curiosidade. Olha, senhor, qual seu nome mesmo? Otávio Cerqueira. Cerqueira. Rodrigo digitou no celular. Tem uns 300.000 cerqueiras no Brasil. O senhor é algum especial? Silêncio. O ar-condicionado zunindo. A música ambiente torturando Jobim. O relógio digital marcando 9h23. Não, disse Otávio finalmente. Não sou especial. Sou só um cliente de 43 anos que o senhor acabou de dizer que não vale nada. Finalmente entendeu. Rodrigo já estava se virando. Priscila, se ele voltar amanhã, chama a segurança direto. Estamos perdendo tempo produtivo aqui. Vou voltar sexta, disse Otávio. Rodrigo parou. Virou. Sexta? Por quê? Tem uma assembleia extraordinária, não tem? O rosto de Rodrigo mudou. Algo passou por seus olhos. Não medo ainda, mas aquela primeira coceira de incerteza. Como o senhor sabe da assembleia? É informação restrita ao conselho e acionistas. Otávio ajeitou a pasta debaixo do braço. A mancha de graxa na camisa parecia maior sob a luz fluorescente. Eu leio o jornal. Não saiu no jornal. Vai sair. Eles se encararam.
Davi e Golias, exceto que Golias não sabia que Davi tinha uma bomba nuclear no bolso em vez de pedras. Segurança, Rodrigo chamou. 2 homens se aproximaram. Os mesmos de ontem, reconheceram Otávio. Podem acompanhar o senhor até a saída? Não precisa, eu conheço o caminho. Otávio caminhou devagar, a pasta de papelão debaixo do braço, as costas retas apesar dos 75 anos. Passou pela senhora dos comprovantes que sussurrou força. Passou pelo lugar onde o office boy tinha estado, agora vazio. Passou pela porta de vidro que separava o mundo com ar-condicionado do mundo real. O calor o abraçou. Suor imediato na testa, a camisa grudando nas costas em segundos. Mas era suor honesto, não o suor frio da humilhação. Atravessou a rua, entrou no carro. O banco de couro estava pelando, o volante quente demais para segurar. Esperou, ligou o Nokia. Marina, consegue vazar para a imprensa que vai ter assembleia sexta, mas não fala da Cronos ainda. Pausa. Não, deixa eles descobrirem ao vivo. Vai ser mais educativo. Olhou pelo retrovisor. Através da vidraça do banco, podia ver Rodrigo no telefone gesticulando, provavelmente ligando para o CEO, tentando entender como a informação vazou. Sexta-feira, murmurou Otávio, ajustando o retrovisor para não ver mais o banco. Sexta eles vão aprender que eliminar clientes é fácil. Difícil é eliminar o dono. Ligou o carro. O motor roncou, tossiu, pegou. No rádio, uma propaganda do Banco Invictus prometia realizar seus sonhos. Otávio desligou o rádio. Dirigiu em silêncio a pasta de papelão no banco do passageiro, guardando 43 anos de história que Rodrigo disse não valer nada. Na sexta, ele mostraria quanto vale a memória quando ela tem 51% das ações. Terça-feira, 19 horas. A fazenda estava quieta, apenas o canto dos grilos perfurando a escuridão morna. Otávio sentou na varanda, um copo de cachaça artesanal na mão, presente de João Batista da safra passada, quando as coisas ainda funcionavam. O Nokia estava sobre a mesa de madeira, ao lado de um laptop antigo que parecia ter sobrevivido a uma guerra. Era um ThinkPad de 2008, teclas gastas, tela com dead pixels no canto, mas funcionava. Como Otávio era velho, mas não obsoleto, discou um número internacional. 3 toques longos antes de atenderem. Consenza and Associates. Alberto speaking. Alberto, está sozinho? Do outro lado do Atlântico, em um escritório em Lisboa, onde eram 2 da manhã, Alberto Consenza ajustou os óculos. Conhecia aquele tom. Era o mesmo de 1987, antes da compra hostil da seguradora Panorama. O mesmo de 1994, antes de reestruturar o banco durante o Plano Real. Estou, Dr. Otávio. Já preparei os documentos. A cláusula 47B do Estatuto Original, parágrafo único. Em caso de divergência fundamental sobre os princípios operacionais da instituição, o fundador ou seus representantes legais têm direito de recompra preferencial a valor patrimonial. Nunca foi revogada porque ninguém lembra que existe. Enterrada em 200 páginas de juridiquês que ninguém lê. Exatamente. Mas, doutor, exercer isso vai custar 3 bilhões e 800 milhões. Otávio tomou um gole da cachaça. Queimou descendo, do jeito bom. A Cronos tem liquidez? Desde que o senhor vendeu a participação na Vale e na Petrobras, sim, mas usar tudo isso para recomprar o banco? Alberto, hoje me fizeram recolher papéis do chão, na frente de todo mundo. Um moleque de 30 anos jogou minha história no chão e disse que não valia nada. Silêncio. Alberto conhecia Otávio há 40 anos. Sabia que não era sobre ego, era sobre algo maior. Quando quer executar? Agora. Mercado asiático já abriu. Começa comprando devagar. Não quero despertar os algoritmos de alerta muito cedo, mas até quinta à noite quero 51%. Vai ser impossível esconder depois de amanhã. Quando passar de 5%, tem que comunicar à CVM. Comunica, mas só o mínimo legal. Nome da holding, percentual, nada mais. Otávio abriu o laptop. A tela piscou, protestou, mas acordou. Conectou no Wi-Fi rural. Sinal fraco, mas suficiente. Entrou no site da Bloomberg com login que poucos sabiam que ele tinha.
Alberto, vai fazer assim. Compra em lotes fragmentados. Usa as subsidiárias Tempus Capital, Eternitas Investimentos, Momentum Trust. Cada uma pega um pedaço. Só consolida tudo na Cronos na quinta à noite. Engenharia societária complexa. Vai chamar a atenção dos especialistas. Deixa chamar. Quero que quinta-feira de manhã a Faria Lima inteira esteja se perguntando quem diabos está comprando o Invictus. Quarta-feira, 6 da manhã. Mercado de São Paulo abrindo. Na mesa de operações do Banco Invictus, Lucas, operador sênior, cuspiu o café. Que porra é essa? As ações ordinárias do banco tinham aberto com alta de 7%. Alguém estava comprando tudo. Ordens fragmentadas, múltiplas corretoras. Mas o padrão era claro para quem sabia ler. Compra coordenada. Liga pro Rodrigo. Agora. Rodrigo estava na esteira da academia. O iPhone tocou. Urgent. Market Alert. Lucas, são 6h15 da manhã. Isso é melhor que... Alguém tá comprando a porra toda. Já temos 8% de alta. Volume anormal. Rodrigo quase caiu da esteira. Quanto já compraram? Pelo que consigo rastrear, passou de 5%. Vai ter que sair comunicado da CVM hoje. Quem é? Não sei. Várias empresas diferentes. Tempus, Eternitas, umas holdings que nunca vi. Rodrigo sentiu o suor. Não da corrida, outro tipo. Me encontra no banco em 20 minutos. 10 horas da manhã. Sala de crise montada no 20º andar. O CEO, Henrique Bastos, 58 anos de política corporativa, estava pálido. Na mesa, papéis espalhados, laptops abertos, analistas correndo números. Conseguiram rastrear? Parcialmente, respondeu a chefe de compliance. Todas as holdings estão registradas em Portugal, mas com beneficiário final protegido por trust em Luxemburgo. É fundo árabe, chinês. Não tem o perfil. É dinheiro velho, senhor. Dinheiro que sabe se esconder. Rodrigo entrou na sala como um furacão. Que porra tá acontecendo? Language, Rodrigo, disse o CEO, mas sem convicção. Já passou de 12% de participação, anunciou Lucas do laptop. A essa velocidade, até amanhã eles têm controle. Eles quem? Ainda não sabemos. Rodrigo socou a mesa. Como não sabemos? Somos um banco. Temos os melhores sistemas. Rodrigo, o CEO falou devagar. Eles estão usando a lei a favor deles. Tudo legal, tudo dentro das regras. Só que o quê? São as nossas regras que eles estão usando. Alguém que conhece muito bem nossa estrutura societária. O ar-condicionado parecia não funcionar. Todos suavam. Enquanto isso, na fazenda, Otávio cuidava das orquídeas na varanda. O celular tocou. Alberto. Doutor, 27% adquiridos. Eles estão em pânico. Vi o CEO saindo para almoço. Parecia que tinha visto fantasma. Henrique sempre foi dramático. Otávio borrifou água em uma catleia amarela. Continua comprando. O preço está subindo. Já está 40% acima de ontem. Alberto, construí esse banco quando não valia nada. Pago o que for necessário para consertar o que estragaram. Quinta-feira, 18 horas. Pregão fechando. Rodrigo estava na sala de reunião, a gravata frouxa, manga da camisa dobrada. Tinha passado 30 horas acordado. Na tela, o número final. Cronos Holdings e subsidiárias. 51,3% das ações ordinárias do Banco Invictus. Conseguiu descobrir quem é? Perguntou o CEO. Nada. É um fantasma. Alguém que não quer ser achado até estar pronto. A assembleia é amanhã. Convocação extraordinária a pedido do novo controlador. Rodrigo serviu uísque, do caro, que guardava para comemorar bônus. Hoje era velório. Sabe o que me deixa puto? Disse, o álcool soltando a língua. Segunda tinha um velho lá embaixo pedindo empréstimo. 15 mil reais, ninharia. Mandei embora, óbvio. Perfil inadequado. Ele disse algo estranho antes de sair. O quê? Que ia voltar sexta, para a assembleia. Como ele sabia? O CEO franziu a testa. Como ele era? Velho, 70 e tantos. Camisa polo velha, calça jeans, nome comum, Cerqueira alguma coisa. Cerqueira? O CEO ficou branco. O primeiro nome? Otávio, acho. O copo de uísque escorregou da mão do CEO, estilhaçando no chão. Que foi?
Rodrigo perguntou. Otávio Cerqueira. Você mandou embora Otávio Cerqueira? É só um velho aposentado, score baixo, sem patrimônio. Rodrigo. A voz do CEO era um sussurro. Otávio Cerqueira fundou este banco. Ele nunca soubemos quanto ele ainda tinha. Sempre foi discreto, saiu da gestão em 2010. Rodrigo sentiu as pernas bambas. Sentou. Não pode ser. O CEO pegou o laptop, digitou furiosamente. Achou uma foto antiga, arquivo do banco. Inauguração, 1980. É esse? A mesma camisa polo. Mais nova, mas a mesma. O mesmo rosto, 40 anos mais jovem. O mesmo olhar calmo de quem joga xadrez, enquanto outros jogam damas. Filho da puta, Rodrigo sussurrou. Você humilhou o fundador, em público. Jogou os papéis dele no chão. Eu não sabia. Esse é o ponto, Rodrigo. Você não sabia porque não quis saber. O algoritmo não mostra a história. Não mostra quem construiu o prédio onde você trabalha. O celular de Rodrigo tocou. Mensagem do RH. Assembleia confirmada para amanhã, 10 horas. Pauta: apresentação do novo controlador e reestruturação da diretoria. Reestruturação. No corporativês, significava degola. Na fazenda, Otávio fechou o laptop. Os grilos cantavam. A lua crescente iluminava o pasto. Pegou o telefone, ligou para João Batista. João, sexta, você vai comigo para a cidade. Põe uma roupa boa. Pausa. Não é para o banco emprestar dinheiro. É para ver que às vezes o banco precisa aprender a diferença entre número e gente. Terminou a cachaça. Entrou em casa, foi até o guarda-roupa. No fundo, protegido por capa plástica, o terno de linho bege. O mesmo da inauguração. Ainda servia. Amanhã ele não iria pedir dinheiro emprestado. Amanhã ele iria cobrar uma dívida de respeito. Sexta-feira, 5:30 da manhã. Otávio estava no banheiro da fazenda, fazendo a barba com o mesmo aparelho de barbear que usava há 20 anos. A lâmina deslizava devagar pelo rosto, o som raspado preenchendo o silêncio. No espelho manchado de idade, seus olhos encontraram os próprios olhos. Por um momento, viu outro reflexo. Ele mesmo em 1979, mesmo banheiro. A fazenda era a herança do pai. Mesma hora da manhã. Véspera de assinar os papéis de fundação do banco. Você tem certeza, Tavinho? Maria Helena, sua falecida esposa, estava na porta do banheiro. Colocar tudo nisso? Não é sobre dinheiro, Helena. É sobre criar algo que sobreviva a nós. Ela tocou seu ombro. E se não der certo, então pelo menos tentamos fazer diferente. A memória se dissolveu. Maria Helena morrera há 12 anos, 2 anos depois dele se afastar da gestão diária do banco. Vá viver, Otávio, ela disse no hospital. Você construiu o suficiente, agora vá viver. Ele viveu, longe dos holofotes, dos balanços trimestrais, das reuniões infinitas. Deixou o banco nas mãos de gestores modernos, jovens com MBAs e certificações internacionais. Manteve as ações através de holdings, por nostalgia mais que controle. Até segunda-feira, 7 horas, Banco Invictus, São Paulo. A sede nacional fervia como formigueiro perturbado. Funcionários chegavam mais cedo, cochichavam pelos corredores, especulavam em grupos de WhatsApp que a compliance fingia não monitorar. Rodrigo estava em sua sala desde as 5. Não tinha dormido. A camisa, uma Hermès de R$ 1.200, estava amarrotada. 3 xícaras de café vazias decoravam a mesa. Anéis de café marcando relatórios que ninguém leria. Marina, a secretária do CEO, bateu na porta. Rodrigo, o Sr. Bastos quer todos na sala de guerra em 10 minutos. Descobriram alguma coisa? Ela hesitou. Descobriram quem é o beneficiário final da Cronos. Quem? Melhor o senhor ouvir do CEO. 7h15. Sala de guerra. Henrique Bastos estava em pé diante de um quadro branco coberto de nomes, setas, conexões. Parecia aqueles quadros de investigação policial em filmes. No centro, circulado em vermelho, Otávio Cerqueira. Confirmado.
disse, a voz rouca de uma noite sem dormir. Cronos Holdings, Tempus Capital, Eternitas Investimentos, Momentum Trust, todas levam ao mesmo CPF. Otávio Cerqueira, patrimônio estimado, 7 bilhões de reais, 90% líquido. Impossível, Rodrigo balbuciou. Ele tem aposentadoria do INSS, mora numa fazenda, dirige um Corolla 2010. É chamado viver abaixo do radar, disse o diretor jurídico. Alguns bilionários fazem isso. Warren Buffett mora na mesma casa há 60 anos. Otávio Cerqueira aparentemente escolheu ser invisível. Mas por quê? Henrique suspirou, sentou. De repente parecia 10 anos mais velho. Vou contar uma história. 2008, crise mundial, bancos quebrando. O Invictus estava à beira do colapso. Tínhamos apostado pesado em derivativos. Uma noite, 3 da manhã, recebo uma ligação. Era Otávio, ele disse. Henrique, vou colocar 1 bilhão do meu bolso. Não quero que apareça meu nome. Diga que foi aporte de investidor estratégico. Salvou o banco. Nunca pediu nada em troca. Silêncio. O ar-condicionado zunindo. Lá fora, São Paulo acordando para mais um dia de correria. E nós, Rodrigo não completou. E você o humilhou por 15 mil reais. O homem que salvou este banco, que criou 5 mil empregos, que bancou nossa sobrevivência. Você jogou os papéis dele no chão por 15 mil reais. 8 horas, fazenda. João Batista chegou em seu melhor traje. Uma calça social que só usava em casamento e enterro, camisa branca passada pela esposa, sapatos que brilhavam de tanto esfregar. Tô parecendo gente? Perguntou nervoso. Otávio sorriu. Vestia o terno de linho bege, o mesmo de 1980. Estava largo agora. Os anos tiraram músculos, deixaram sabedoria. Está ótimo, João. Você vai sentar na primeira fila. Quero que veja uma coisa. O quê? Que banco é confiança? E quando a confiança quebra de um lado, tem que ser reconstruída do zero. Entraram no Corolla. O carro protestou, tossiu, pegou. Otávio poderia ter 100 Ferraris. Escolhia o Corolla. Por quê? Talvez porque Maria Helena escolheu esse carro com ele. Última decisão juntos antes dela partir. Um carro honesto, ela disse. Como você. 9 horas. Auditório do Banco Invictus. 300 cadeiras, todas ocupadas. Acionistas minoritários, diretoria, gerentes seniores, imprensa especializada. No palco, uma mesa comprida. 5 cadeiras para a diretoria. Uma sexta cadeira, vazia no centro. A cadeira do controlador. Rodrigo suava, tinha tomado 2 Rivotril, mas as mãos ainda tremiam. Ao seu lado, outros diretores igualmente nervosos. Apenas Henrique mantinha compostura. Ele conhecia Otávio, sabia que não seria massacre, seria cirúrgico. Onde ele está? Sussurrou o diretor financeiro. Não sei, talvez não venha. Talvez mande representante. 9h55. As portas do auditório se abriram. Não entrou um advogado. Não entrou um representante. Entrou Otávio Cerqueira, terno de linho bege, caminhando devagar pelo corredor central. Ao seu lado, João Batista, sem entender nada, mas confiando. O silêncio foi absoluto. 300 pessoas prendendo a respiração. Os mais velhos reconheceram primeiro. É ele, sussurros começaram. O fundador. Voltou. Os mais jovens pegaram os celulares, Google rápido. Fotos antigas apareceram nas telas. O mesmo homem, décadas entre as imagens. Otávio subiu os 3 degraus do palco. Cada degrau ecoou no silêncio. Parou diante da cadeira vazia. Olhou para ela como quem olha para um velho amigo. Esta cadeira, disse, sua voz carregando sem microfone, ficou vazia por escolha minha durante 14 anos. Achei que o banco estava em boas mãos. Mãos modernas, mãos eficientes. Sentou. Descobri segunda-feira que eficiência sem humanidade é apenas crueldade otimizada. Rodrigo engoliu seco, a boca seca demais para formar saliva. Otávio tirou do bolso interno do paletó um papel. O mesmo papel de recusa de crédito que Priscila tinha impresso. Senhor Rodrigo Alencar, pode ficar de pé? Rodrigo levantou. As pernas bambeavam. O senhor me disse segunda que eu era um passivo de risco, que histórico não paga boleto, que eu deveria procurar meu lugar. Otávio fez uma pausa, deixando as palavras pairarem. O senhor estava certo. Eu procurei meu lugar. E meu lugar, descobri, ainda é aqui. Alguém na plateia começou a gravar. Em minutos, estaria viral.
Mas não vim aqui por ego ferido, Otávio continuou. Vim porque encontrei meu vizinho, João Batista, chorando. Sabe por que ele chorava? Silêncio. Porque o sistema que vocês criaram, esse algoritmo perfeito, negou a ele 15 mil reais para consertar um trator. João planta há 40 anos, alimenta milhares, nunca deu calote, mas o algoritmo não vê isso, vê apenas números. Otávio levantou, caminhou até a frente do palco. Eu construí este banco com uma filosofia simples. Dinheiro é confiança materializada. Quando negamos crédito a quem produz, matamos mais que um negócio. Matamos a confiança. Henrique Bastos levantou. Doutor Otávio, em nome da diretoria, Henrique, você fica. Conhece os valores originais. Pode ajudar a reconstruir. Otávio se virou para Rodrigo. Você não. Doutor Otávio, Rodrigo tentou, desespero vazando. Eu posso explicar. Não precisa. Seu erro não foi me negar crédito. Foi achar que eficiência substitui inteligência, que algoritmo substitui análise, que lucro trimestral vale mais que sustentabilidade centenária. Otávio caminhou de volta à mesa, pegou uma pasta que trouxera, abriu. Dentro, contratos. Efetivo imediatamente. Nova linha de crédito rural. Taxa zero para primeiro empréstimo de pequenos produtores. Chamará Crédito Fundador. Murmúrios na plateia. Analistas digitando freneticamente. Isso vai custar uma fortuna, gritou alguém do fundo. Otávio sorriu. Vai custar exatamente o bônus trimestral da diretoria. Coincidência notável. Olhou para João Batista na primeira fila. João, seu crédito está aprovado. Pode pegar o trator segunda-feira. João começou a chorar. Não tentou esconder. Quanto ao senhor, Otávio voltou-se para Rodrigo. Está dispensado, não por incompetência técnica. Seus algoritmos são de fato eficientes, mas por incompetência humana. Por não entender que banco não é sobre dinheiro, é sobre gente. O segurança se aproximou. O mesmo que tinha escoltado Otávio na segunda. O homem estava pálido. Doutor Cerqueira, eu não sabia que era o senhor. Me desculpe. Você fez seu trabalho. Não tem culpa de trabalhar num sistema que ensina a obedecer sem pensar. Otávio tocou o ombro do segurança. Você fica. Com o aumento, precisamos de gente que sabe pedir desculpa. Rodrigo pegou suas coisas. A Montblanc, de 3 mil reais. O MacBook Pro. O crachá que abria todas as portas. Caminhou em direção à saída. 300 pares de olhos seguindo cada passo. Na porta parou. Virou. Doutor Otávio, o senhor vai quebrar o banco com essa humanidade. Otávio pegou do bolso uma caneta Bic, azul, 50 centavos. Rodrigo, construiu um império com canetas assim. Você, com sua Montblanc, quase destruiu em 5 anos. Quem você acha que entende mais de sustentabilidade? Rodrigo saiu. A porta fechou com um clique que ecoou como tiro. Otávio voltou-se para a Assembleia. O banco volta às origens, tecnologia a serviço de pessoas, não o contrário. Lucro como consequência de serviço, não como objetivo único. E mais importante, fez pausa, olhou para cada rosto na plateia. Voltamos a olhar nos olhos antes de olhar nas telas. 10h20 da manhã. O auditório ainda processava a saída de Rodrigo, quando Otávio levantou a mão. Silêncio imediato. Henrique, traga os relatórios dos últimos 5 anos. O CEO hesitou. Todos os verdadeiros, não os maquiados para acionistas. Henrique saiu. Voltou com uma assistente carregando caixas, relatórios internos, análises confidenciais, memorandos que nunca deveriam ver a luz do dia. Otávio pegou um relatório aleatório. Março de 2023. Abriu em uma página marcada com post-it amarelo. Estratégia de otimização de portfólio. Eliminar 73% dos clientes rurais. ROI insuficiente. Assinado por você, Rodrigo. Olhou para a porta por onde o ex-diretor tinha saído. 73%. Sabem quantas famílias são? Pegou outro relatório. Junho de 2023. Implementação de IA para triagem automática. Economia prevista, 80 milhões anuais em folha de pagamento. Traduzindo, demitir pessoas, contratar algoritmos. O diretor de tecnologia, Marcos Chen, levantou timidamente a mão. Doutor Otávio, com respeito, a IA aumenta a eficiência em... Marcos. Otávio o interrompeu gentilmente.
Sua IA pode dizer se João Batista, meu vizinho, vai honrar um empréstimo baseado em dados históricos, score, movimentação. Não perguntei sobre dados. Perguntei se pode olhar nos olhos dele e ver que ele prefere morrer a dever. Marcos baixou a mão. Otávio caminhou até a beirada do palco, mais perto da plateia. Alguns, instintivamente, se inclinaram para a frente. Vou contar uma história. 1983. Eu tinha uma agência, só uma, em Bebedouro. Entrou um japonês, Yamada. Mal falava português. Queria empréstimo para comprar mudas de laranja. Todos os dados diziam não. Imigrante recente, sem histórico, sem garantias. Pausa. Podia-se ouvir o ar-condicionado, mas os olhos dele, os olhos tinham aquela certeza que não se falsifica. Emprestei, do meu bolso pessoal, porque o banco não aprovaria. Sabem quem é Yamada hoje? Maior produtor de laranja do estado. Emprega 3.000 pessoas. Cliente premium deste banco. Alguém na plateia começou a chorar baixinho. Era uma gerente de agência do interior que conhecia histórias similares. Otávio voltou para a mesa. Pegou outro documento. Este não era relatório. Era uma carta, papel envelhecido. Recebi isso semana passada, de uma senhora em Araraquara. Vou ler. Senhor Otávio, o senhor não me conhece. Sou Maria Aparecida. Em 1987, o senhor aprovou pessoalmente um empréstimo para meu marido comprar um caminhão. Ele morreu ano passado. Deixou 3 filhos formados. Um médico, uma engenheira, um professor. Isso só foi possível porque o senhor acreditou nele quando mais ninguém acreditava. Obrigada. Otávio dobrou a carta com cuidado. Este é o lucro que não aparece em planilha. O ROI que algoritmo nenhum calcula. O diretor financeiro, Eduardo Prates, limpou a garganta. Doutor Otávio, entendo o lado humano, mas temos acionistas. Exigem resultados. Eduardo, quanto o banco lucrou ano passado? 7 bilhões e 300 milhões. E quantos empréstimos negamos para pequenos produtores? Eduardo consultou o tablet. Aproximadamente 12.000. Valor total negado? Cerca de 200 milhões. Otávio pegou a bique azul, fez uma conta rápida em um papel. 200 milhões é 2,7% do lucro. Negamos o sustento de 12.000 famílias por 2,7% de margem. Levantou o papel para todos verem. A conta simples feita à mão com uma bique ordinária. É por isso que Rodrigo não serve. Não porque é mau pessoa, mas porque confunde eficiência com inteligência, lucro com propósito, algoritmo com alma. João Batista levantou da primeira fila. Posso falar, doutor Otávio? Sussurros. Um cliente comum querendo falar em assembleia de acionistas? Claro, João. João subiu ao palco, as pernas tremendo. Ficou ao lado de Otávio, parecendo ainda menor em comparação. Limpou a garganta. Eu não entendo de banco, de ação, de algoritmo. Sua voz tremia, mas seguia. Mas entendo de terra. Terra não mente. Se você cuida dela, ela produz. Se abandona, ela morre. Banco é igual. Se cuida das pessoas, cresce. Se abandona, não precisou terminar. Obrigado, João. Otávio tocou o ombro do amigo. Pode sentar. Quando João voltou ao lugar, aplausos começaram. Primeiro tímidos, de alguns gerentes de agências do interior. Depois se espalharam. Até alguns analistas de São Paulo, surpresos consigo mesmos, batiam palmas. Otávio esperou o silêncio voltar. Agora, vamos ao que interessa. Reestruturação. Henrique Bastos engoliu seco. Todos os diretores se ajeitaram nas cadeiras. Marcus Chen, o diretor de tecnologia, ficou branco. Sim, senhor. Sua IA é impressionante, mas pode ensiná-la a identificar caráter além de caracteres? Podemos tentar implementar variáveis qualitativas? Não. Pergunta simples. Pode ensinar uma máquina a reconhecer honestidade no aperto de mão? Não, senhor. Então você tem novo desafio. Criar tecnologia que amplifique intuição humana, não a substitua. Aceita? Marcos piscou surpreso. Sim, aceito. Eduardo Prates. O financeiro ajeitou a gravata. Doutor Otávio, novo KPI. Além de lucro, mediremos impacto. Quantos negócios salvamos, não quantos cortamos. Pode criar essa métrica? É não convencional, mas possível. Então faça. Otávio caminhou pela linha de diretores. Parou em cada um, olhou nos olhos, decidiu em silêncio. Alguns relaxaram sob seu olhar. Outros murcharam.
Vocês três, apontou para os diretores de marketing, operações e jurídico. Obrigado pelos serviços. Podem procurar outras oportunidades. Eles levantaram, derrotados, mas não humilhados. Otávio não humilhava, apenas cortava o que estava podre. O resto fica, mas com condições. Voltou ao centro do palco. Primeira, toda decisão de crédito acima de R$ 10.000 terá análise humana além da máquina. Segunda, gerentes visitarão clientes, não esperarão visitas. Terceira, bônus atrelado à satisfação de cliente, não apenas lucro. Isso é revolução, murmurou alguém no fundo. Não, Otávio corrigiu. É restauração, voltar ao que sempre funcionou, confiança. Pegou a pasta que trouxera, tirou o último documento. Este é o novo estatuto. Artigo 1º. O Banco Invictus existe para servir ao desenvolvimento produtivo do Brasil, gerando lucro sustentável através da criação de valor real, não especulação financeira. Olhou para a plateia. Quem concorda? Todas as mãos se levantaram. Até os que hesitaram entenderam. Era isso ou procurar outro emprego? Aprovado. Otávio pegou a bic azul, assinou o documento. A tinta azul simples marcando o papel como sangue marca contrato com a vida. Uma última coisa. Desceu do palco, caminhou até onde Rodrigo tinha estado sentado minutos antes. A cadeira ainda estava quente. Na mesa, esquecido na pressa, o crachá dele. Otávio pegou o crachá, diretor de risco e crédito. Foto de Rodrigo sorrindo, aquele sorriso de quem acredita que o mundo é uma planilha. Este cargo não existirá mais. Será substituído por diretor de desenvolvimento e confiança. E o primeiro ocupante olhou para João Batista. Não será meu amigo João. Ele tem terra para cuidar. Mas será alguém que João aprovaria. Alguém que conhece o cheiro de terra molhada e o valor de um aperto de mão. Virou-se para a plateia. Marta Conceição, uma mulher de 50 anos, gerente da agência de bebedouro, quase desmaiou. Você aprovou o empréstimo do Yamada quando eu não estava, contra as regras. Salvou uma família, isso é o que procuro. Marta levantou, lágrimas escorrendo sem vergonha. Subiu ao palco com passos incertos. Doutor Otávio, eu não tenho MBA, não falo inglês fluente, mas fala a língua da confiança. É a única que importa aqui. Entregou a ela a bic azul. Guarde isso, vale mais que qualquer Mont Blanc. O auditório explodiu em aplausos. Não educados, mas viscerais. Alguns choravam, outros riam. Todos entendiam. Algo fundamental tinha mudado, ou melhor, voltado. Otávio caminhou para a saída. João Batista o seguiu. Doutor Otávio, Henrique chamou. O senhor vai assumir a presidência? Otávio parou na porta, virou. Não, Henrique. Minha fazenda precisa de mim. As orquídeas morrem se não cuidar. Sorriu. Mas estarei observando. E se o banco esquecer de novo a diferença entre número e gente? Não precisou terminar a frase. Saiu. João ao lado. O corredor estava cheio de funcionários que não tinham lugar no auditório, mas ouviram tudo pelo sistema de som. Formaram um corredor polonês. Alguns aplaudiam, outros apenas observavam, gravando na memória o dia em que o fundador voltou para lembrar a todos por que fundações existem. No saguão, Priscila estava em seu guichê. Viu Otávio. Levantou. Doutor Otávio, eu sinto muito. Eu não sabia. Você fez o que foi treinada para fazer. Não tem culpa de um sistema doente. Ele parou, pensou. Mas agora que sabe, tem escolha. Vai continuar sendo máquina ou volta a ser gente? Gente, senhor. Sempre gente. Então está no banco certo. Saíram para o sol de São Paulo. 40 graus de realidade após o ar-condicionado da Revolução. No carro, João finalmente falou. O senhor é dono disso tudo? Sou dono de 51%. O suficiente para lembrar eles do que importa. Por que não disse antes? Otávio ligou o carro. O motor velho protestou, pegou. João, você me respeitava quando achava que eu era só seu vizinho aposentado? Claro. E agora que sabe que sou bilionário? João pensou. Mesma coisa, o senhor continua sendo quem conserta a porteira às 6 da manhã. Otávio sorriu.
É por isso que você é meu amigo, João. Você vê o homem, não a conta bancária. Dirigiram em silêncio pela marginal, o trânsito fluindo excepcionalmente bem para uma sexta-feira. No banco, Rodrigo estava na garagem colocando suas coisas no porta-malas do BMW, a Mont Blanc, o MacBook, uma carreira construída em algoritmos, destruída por humanidade. Seu celular tocou. Número desconhecido. Rodrigo? É Otávio Cerqueira. O sangue gelou. Doutor Otávio, você tem talento, Rodrigo. Técnica impecável, mas técnica sem alma é apenas mecânica. Quando aprender a diferença, me procure. Sempre preciso de gente competente que aprendeu humildade. Desligou. Rodrigo ficou parado no estacionamento, segurando o celular, processando. Humilhação? Não. Educação. A mais cara que já recebeu, 6 meses depois. Segunda-feira, 6 da manhã. Otávio estava na mesma porteira, mas agora João Batista estava com ele, ajudando a instalar uma dobradiça nova. O WD-40 tinha sido aposentado. Com o dinheiro do trator funcionando, João podia retribuir pequenos gestos. Firma aí, disse João, segurando a peça enquanto Otávio a parafusava. Lembra quando você chegou aqui chorando? Otávio perguntou entre um parafuso e outro. Pior dia da minha vida, até virar o melhor. O celular de Otávio tocou. Nokia indestrutível. Era Marta Conceição. Doutor Otávio, tem uma coisa que o senhor precisa ver. Pode vir ao banco hoje? Aconteceu algo? Aconteceu. Ela riu, e era um riso que transbordava algo bom. Mas precisa ver pessoalmente. 10 horas. Banco Invictus, Ribeirão Preto. Otávio entrou pela mesma porta de vidro, mas algo estava fundamentalmente diferente. Primeiro, o cheiro. Não era mais desinfetante com lavanda artificial. Era café. Café de verdade, passado na hora, o aroma preenchendo o saguão como abraço de vó. Segundo, o som. A música ambiente torturante tinha sumido. No lugar, o burburinho natural de conversas humanas. Pessoas falando com pessoas, não com senhas. Terceiro, a disposição. As baias de atendimento tinham sido redesenhadas, mais baixas, mais abertas. Dava para ver os rostos dos atendentes, e eles, surpresa, sorriam com os olhos também. Priscila estava em uma das baias, mas não digitando sem olhar. Estava segurando a mão de uma senhora idosa, explicando com paciência como funcionava o aplicativo no celular. Viu, Dona Maria? A senhora aperta aqui para ver o saldo. Não precisa vir ao banco toda vez. Mas eu gosto de vir, disse a senhora. Aqui tem gente, e a senhora é sempre bem-vinda. Mas o aplicativo ajuda quando a senhora não puder vir. Priscila viu Otávio, acenou, terminou com a cliente, veio até ele. Doutor Otávio, a diretora Marta está no 3º andar, mas não na sala antiga do Rodrigo. Ela mudou tudo. 3º andar. O corredor corporativo frio tinha ganhado plantas, samambaias pendendo de vasos, jiboias serpenteando pelas paredes e quadros, não as abstrações caras de antes, mas fotos, clientes reais. João Batista estava lá, sorrindo ao lado do trator novo, e Amada e sua família, na plantação de laranja. Maria Aparecida, a viúva que escreveu a carta com os 3 filhos formados. A sala de Marta era a antiga de Rodrigo, mas irreconhecível. A mesa pomposa tinha sido substituída por uma redonda. As cadeiras, antes hierarquicamente dispostas, agora formavam círculo. Na parede, não diplomas, mas um mapa do estado com alfinetes coloridos. Doutor Otávio, Marta levantou. Vestia não um tailleur corporativo, mas uma camisa simples e calça social. Obrigada por vir. O que são os alfinetes? Cada um é uma família que salvamos. Verde para a agricultura, azul para pequeno comércio, amarelo para a educação. O mapa estava coberto de cores, centenas de alfinetes. Em 6 meses? Em 6 meses. Mas não foi por isso que chamei o senhor. Ela o guiou até a janela. Olhe o estacionamento. Otávio olhou. O estacionamento de funcionários, antes cheio de carros importados comprados com bônus gordos, tinha mudado. Havia carros, sim, mas também bicicletas. Muitas bicicletas e uma horta. Horta, ideia dos funcionários. Eles mesmos cuidam. O que produzem vai para o refeitório. Sobra, doam para a creche do bairro.
De quem foi a ideia? Marta sorriu. Rodrigo. Otávio franziu a testa. Rodrigo Alencar. Ele voltou, Dr. Otávio, há 2 meses, não como diretor, como analista júnior. Disse que precisava reaprender do zero. E vocês aceitaram? O senhor disse que ele tinha talento, só faltava alma. Ele está procurando. Ontem ficou até às 10 da noite ensinando Excel para os agricultores do programa de inclusão digital. Desceram até o térreo. No caminho, funcionários cumprimentavam Otávio, mas sem bajulação. Cumprimentos reais de quem reconhece, mas não idolatra. No saguão, uma pequena comoção. Um grupo de crianças, não mais de 10, 11 anos, estava sentado em círculo no chão. Um instrutor explicando algo sobre poupança. Educação financeira, explicou Marta. Toda segunda trazemos uma escola. Ensinamos desde cedo que banco não é bicho-papão. Uma das crianças levantou a mão. Tio, por que banco empresta dinheiro? O instrutor, Otávio reconheceu, era o office boy que tinha sido repreendido por Rodrigo 6 meses atrás. Ajoelhou para ficar na altura da criança. Banco é como uma caixa d'água da comunidade. Todo mundo coloca um pouquinho. Quando alguém precisa para plantar, construir, estudar, pega emprestado. Depois devolve com um pouquinho a mais. Assim sempre tem para todo mundo. Mas e se a pessoa não devolver? Por isso que a gente empresta para quem conhece, quem confia. Banco é confiança, não é cofre. Otávio sorriu. O garoto tinha aprendido. Mas tem mais, disse Marta, guiando Otávio para uma sala que antes era depósito. Agora era escritório improvisado. E lá estava Rodrigo Alencar. Não o Rodrigo de 6 meses atrás. O terno Hugo Boss tinha sido substituído por camisa polo e calça jeans. A Montblanc não estava à vista. Sobre a mesa, várias bics azuis. O cabelo, antes esculpido em gel, estava natural, até meio desarrumado. Ele estava explicando para 3 agricultores como criar uma planilha de custos. Vem, se vocês acompanharem os gastos assim, sabem exatamente quanto precisam vender para ter lucro. Não é complicado, é organização, viu Otávio. Congelou por um segundo. Depois levantou, estendeu a mão. Doutor Otávio. Otávio apertou a mão. Sentiu algo diferente. Calos. Rodrigo tinha calos nas mãos. A horta? Perguntou Otávio. Ajudo todo dia antes de começar o expediente. Descobri que terra não aceita PowerPoint. Tem que ser na mão. E o que você planta? Tomate, igual minha avó plantava. Eu tinha esquecido que ela existiu. Morava no interior, eu tinha vergonha de levar os amigos da faculdade lá. Agora, ele pausou. Agora tenho vergonha de ter tido vergonha. Um dos agricultores cutucou Rodrigo. Moço, como faço essa fórmula de novo? Rodrigo voltou a ensinar, paciente. Otávio o observou. O homem que 6 meses atrás não tinha tempo para clientes improdutivos, agora passava horas ensinando Excel para quem mal sabia ligar computador. Saíram da sala. Marta o levou ao último destino, o auditório. O mesmo onde a assembleia acontecera. Estava cheio, mas não de acionistas, de clientes, pequenos empresários, agricultores, donas de pequenos comércios. Na frente, apresentando, Henrique Bastos, o CEO. E por isso criamos o programa Invictus Raiz. Não é caridade, é investimento. Investimos em quem faz o Brasil funcionar de verdade. Uma mulher levantou a mão. Mas qual o catch? Banco não dá nada de graça. Henrique sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. A senhora tem razão, não é de graça. O preço é, vocês crescem, a gente cresce junto. Vocês prosperam, contratam gente, movimentam economia. No final, todo mundo ganha. E se a gente não conseguir pagar? Então conversamos, renegociamos, achamos um jeito, porque banco que executa garantia de cliente quebrado não é banco, é agiotagem legalizada. Aplausos, não performáticos, reais. Otávio e Marta saíram do auditório, foram até a área externa. O sol do meio-dia castigava, mas havia agora uma área coberta com mesas, onde funcionários almoçavam. Alguns comiam marmita, outros salada da horta. Sabe o que mais mudou? Disse Marta. Rotatividade caiu 70%. Gente não quer mais sair.
E olha que cortamos os bônus milionários. O que puseram no lugar? Participação nos resultados baseada em impacto social. Quanto mais famílias ajudamos, mais todos ganham. Não fortunas, mas o suficiente para viver bem. Otávio viu um rosto familiar na mesa mais distante. O segurança que tinha escoltado ele. Estava almoçando com outros seguranças, rindo de algo no celular. Ele teve o aumento? Teve. E está fazendo faculdade de administração à noite. O banco paga metade. Caminharam de volta para dentro. No saguão, as crianças ainda estavam lá, agora cada uma com um cofrinho de plástico que o banco tinha dado. Vou guardar para comprar uma bicicleta, disse uma. Eu vou ajudar minha mãe, disse outra. O instrutor, Marcos, o ex-office boy, agora coordenador de educação financeira, sorria como pai orgulhoso. Otávio parou no centro do saguão. Olhou ao redor. 6 meses atrás, este lugar cheirava a medo disfarçado de eficiência. Agora cheirava a café e possibilidade. Marta, e o lucro? Ela pegou o celular, mostrou um gráfico. Caiu 15% no primeiro trimestre. Os acionistas urraram, mas neste trimestre subiu 8%. Inadimplência despencou. Clientes indicam outros clientes. E sabe o melhor? O quê? Funcionários voltaram a dormir à noite. Henrique perdeu 10 quilos. De estresse, não de dieta. Até o Marcos do TI, que vivia na tela, agora almoça com gente em vez de algoritmos. Otávio caminhou para a saída. Na porta virou para Marta. Continua assim, eu volto em 6 meses para ver. Doutor Otávio, por que fez tudo isso? Podia ter vendido sua parte, vivido tranquilo. Otávio olhou através do vidro. Lá fora, a vida real continuava. Gente correndo, trabalhando, sonhando, sobrevivendo. Marta, dinheiro é só papel com desenho. Confiança é o que dá valor ao papel. Eu construí este banco com confiança. Ver ele virando máquina de moer gente. Pausou. Seria como ver um filho virando monstro. Ela assentiu. Além disso, Otávio sorriu. Maria Helena, minha esposa, sempre disse: Otávio, você não é dono de nada. É apenas guardião temporário. Cuide bem para passar adiante melhor do que recebeu. Saiu. O calor de Ribeirão o abraçou. Caminhou até o Corolla. Dentro, no banco do passageiro, uma sacola. Tomates. Havia um bilhete. Doutor Otávio, da minha primeira colheita. Não são perfeitos, mas são honestos. Rodrigo. Otávio pegou um tomate. Cheirou. Era o cheiro da terra, do sol, do trabalho, o cheiro de coisa real. Dirigiu de volta para a fazenda. No rádio, notícias econômicas. Outros bancos anunciando lucros recordes através de cortes e automação. O Invictus era mencionado como experimento arriscado de humanização em era digital. Experimento, murmurou Otávio. Como se tratar gente como gente fosse experiência nova. Chegou na fazenda às 3 da tarde. João Batista estava no trator, o novo, consertado com um empréstimo que mudou tudo. Acenou. Como foi lá? Está dando certo, João. Claro que está. Gente confiando em gente sempre dá certo. Demora mais que máquina, mas dura mais também. Otávio entrou em casa. Na mesa, outro extrato bancário. Conta pessoal. CPF comum. Saldo. 12.341. Um pouco mais que 6 meses atrás. A aposentadoria, alguns dividendos modestos que deixava entrar nesta conta. Os bilhões continuavam nas holdings invisíveis. Poderia comprar países inteiros. Escolhia consertar porteiras. Sentou na varanda. As orquídeas floresciam. Catleias amarelas, dendróbiums roxos, phalaenopsis brancas. Cada uma exigindo cuidado específico, como pessoas. O celular tocou. Número desconhecido. Senhor Otávio Cerqueira? Sim, aqui é Pedro Yamada, filho do Yoshiro Yamada. Meu pai está velho, mas queria agradecer pessoalmente. O senhor salvou nossa família 40 anos atrás. Seu pai salvou a própria família. Eu apenas emprestei dinheiro. Não, senhor. O senhor emprestou confiança. É diferente. Depois que desligou, Otávio fechou os olhos. O vento da tarde trazia cheiro de chuva chegando. Boa para a terra. Pensou em Maria Helena. Ela estaria orgulhosa? Provavelmente diria: demorou, Tavinho. Mas você lembrou que banco é sobre gente, não sobre cofre. Abriu os olhos. O sol descia devagar, dourado as copas dos eucaliptos. Lá longe, João Batista ainda trabalhava, o trator roncando constante. Levantou. Foi até a porteira. A dobradiça nova funcionava perfeitamente.
sem rangidos, sem resistência. Mas Otávio já estava olhando para a cerca. Alguns mourões precisavam de reforço. Trabalho nunca acabava. Nem na fazenda, nem no banco, nem na vida. Pegou as ferramentas, começou a trabalhar. As mãos que assinaram contratos bilionários com uma bique de 50 centavos agora seguravam martelo e prego. No bolso, o celular tocou. Ignorou. Quem precisasse de verdade, ligaria de novo. O sol se punha. O trabalho continuava. As orquídeas esperavam a rega da noite. O banco seguia seu novo velho rumo. João Batista terminava mais um dia de colheita. E Otávio Cerqueira, 75 anos, bilhões no banco, continuava fazendo a única coisa que importava: cuidar do que foi confiado a ele. A porteira, a terra, as pessoas, o banco, tudo a mesma coisa no final. Tudo questão de confiança.